Olá, esse é o Planeta Campo Entrevista, um programa semanal que traz até você um bate-papo com especialistas e autoridades no tema da sustentabilidade e outros assuntos relacionados. 3 trilhões de reais. Esse é o valor estimado do patrimônio vegetal do Brasil, o que significa que temos o maior patrimônio natural protegido e preservado do mundo. Segundo a Embrapa Territorial, são 258 milhões de hectares de áreas protegidas, o equivalente a 1.271 unidades de conservação e 600 terras indígenas. Isso equivale a cerca de 30% do território nacional. Mas o que é que esse número representa para a flora e para a nossa economia? Quem responde essa pergunta é o engenheiro agrônomo, mestre e doutor em agricultura pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu, Gustavo Espadotti. Nosso entrevistado de hoje é chefe-geral da Embrapa Territorial. Começamos então o Planeta Campo Entrevista, hoje recebendo o Gustavo Espadotti, chefe-geral da Embrapa Territorial, que está aqui comigo em nossos estúdios. Gustavo, primeiramente, muito obrigada pela sua presença aqui, por ter atendido ao nosso chamado, um prazer te receber. O Canal Rural e o Planeta Campo têm um grande respeito pelo trabalho da Embrapa e, evidentemente, da Embrapa Territorial também. Bem-vindo. Obrigado, Sara. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no Canal Rural e manter essa parceria entre o canal de vocês, a Embrapa e principalmente no Planeta Campo com a sua audiência. Maravilha. Vamos começar então. Segundo a Embrapa, como a gente citou na abertura do programa de hoje, no Brasil são 258 milhões de hectares de área protegida, o equivalente a 1.271 unidades de conservação e 600 terras indígenas, o que totaliza em 2.471 unidades, representando mais de 30% do território brasileiro. Como que a gente consegue avaliar esse número e como que a gente consegue comparar essa média com a de outros países com o território pelo menos parecido, A gente sabe que é difícil, o Brasil é gigantesco, mas como que a gente consegue fazer essa comparação e avaliar o que representa esse número aqui pra gente? Não, maravilha, Sara. Primeiro eu preciso fazer um contexto sobre o que são áreas protegidas. Esse é um conceito internacional, ele é utilizado pela UNEP, pela IUCN, e todos os países vinculados à ONU e à FAO, eles utilizam essa nomenclatura para classificar o que são as unidades de conservação, sejam elas de uso sustentável, sem uso, de total restrição, que são unidades que são destinadas para a preservação do meio ambiente. E também aquelas destinadas aos povos tradicionais, como são as áreas indígenas aqui no Brasil, mas se fossem em outros países, os lapônios, por exemplo, os indígenas norte-americanos, são áreas protegidas. É um conceito internacional que inclui também as APAs, as áreas de preservação ambiental, como é o caso da Floresta Negra na França, por exemplo. Então, quando nós totalizamos isso, nós temos que 30,3% do Brasil é dedicado à proteção do meio ambiente. E nós podemos comparar, como é um conceito internacional, ele é passível de comparação com outros países do mundo. E a gente fez uma comparação com todos os países que têm dados lançados nesses portais internacionais. E evidenciamos que 11% dos países com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, dos grandes países, a média de proteção deles é de 11%, ou seja, o Brasil quase 3 vezes mais. E que na média global de todos os países, pequenos, médios ou grandes, a média de proteção do planeta é da ordem de 15%. Ou seja, o Brasil protege o dobro que a média mundial e 3 vezes mais que os grandes países. E aí muitas vezes nós somos colocados na parede dizendo que o Brasil não protege suas terras, não está fazendo o seu dever de casa, mas é uma narrativa, Você vê que a narrativa colocada por alguns setores não condiz com os números, com a realidade propriamente dita. Gustavo, e o que se deve, esse número tão expressivo no Brasil? Legislação, uma tendência natural, responsabilidade, tudo isso junto? As áreas protegidas, elas são basicamente de única e exclusiva dedicação do Poder Executivo. São decretos que criam essas áreas protegidas, sejam decretos federais, estaduais ou municipais. Então nós temos unidades de conservação federal, estaduais e municipais e as terras indígenas compondo esse mosaico de áreas protegidas.
Mas nem só de determinações e decretos do Executivo vive o verde, o mundo verde brasileiro. Porque nós também temos o Código Florestal Brasileiro, uma lei de 2012, completou 10 anos no ano passado, e que deu ao produtor rural brasileiro a oportunidade de também participar desse processo de preservação ambiental. Como? Por meio da preservação das APPs, das reservas legais e assim por diante. Então, o produtor rural brasileiro, esses mais de 6 milhões de produtores rurais que fizeram o cadastro no Sistema Nacional, que é o Cadastro Ambiental Rural, eles indicaram que eles dedicam para a preservação do meio ambiente 33,2% do Brasil. É um caso único no mundo onde, em média, metade da propriedade rural é dedicada para utilização agropecuária e a outra metade dedicada para a preservação do meio ambiente. Então, quando nós juntamos o que é protegido em unidades de conservação e terras indígenas, o que é preservado pelos produtores rurais dentro das suas propriedades rurais e o que ainda existe de áreas não cadastradas, áreas devolutas, florestas ainda intocáveis, quando nós juntamos tudo isso, dá 66,3% do território brasileiro dedicado à proteção, preservação ou conservação do meio ambiente. Então é um Brasil verde realmente, onde 2/3 do Brasil ainda é de vegetação, dedicado à vegetação nativa, e 1/3 para cidades, infraestruturas e para a produção agropecuária. Gustavo, para quem está em casa, qual que é, né, o papel da Embrapa Territorial no meio desse cenário? E a Embrapa Territorial, inclusive, ela desenvolveu aí uma metodologia própria, né, que é para gerar análises integradas de dados da agropecuária brasileira, né, que são os chamados Sistemas de Inteligência Territorial Estratégica. O quanto que ele já contribuiu para esse cenário que a gente está falando e o quanto que ainda pode vir a contribuir? No Brasil, nós temos um dilúvio de dados, né? São dados vindo de todos os lugares ao mesmo tempo, realmente uma tempestade de dados. Na Embrapa Territorial, nós bolamos um método que consiste em filtrar esses dados, colocá-los eles categorizados em 5 caixinhas, que nós chamamos de quadros, então o quadro natural, o quadro agrário, o quadro agrícola, o quadro de infraestrutura e o quadro socioeconômico. E separando eles nessas caixinhas, é possível montar o quebra-cabeça de um território, seja ele a exemplo do que foi feito no Matopiba, por exemplo, é um dos trabalhos de sistemas de inteligência territorial que fizemos. Então você consegue identificar e trazer os melhores dados, transformar os dados em informação para apoiar a tomada de decisão, de modo a garantir que aquele território que possui os mesmos problemas, os mesmos gargalos, ele possa ser atacado com boas práticas, com a transferência de boas tecnologias, para promover um desenvolvimento potencial também e baseado na premissa do aumento da competitividade e da sustentabilidade dos sistemas de produção. Então, dessa forma, nós conseguimos apoiar o executivo, o legislativo para a formulação de políticas públicas que impactem de forma positiva o desenvolvimento desses territórios, mas também políticas privadas que direcionem e canalizem investimentos nos principais pontos de estrangulamento que estão minando a competitividade desse território. Então, esses sistemas de inteligência territorial, eles compõem uma estratégia poderosa para vincular boas estratégias, boas entregas para impactar a sociedade brasileira de forma positiva. Legal, Gustavo. E a título de curiosidade, né, quantos são esses profissionais que trabalham com esses dados hoje dentro da Embrapa Territorial e quem são esses profissionais? Na Embrapa Territorial nós temos 80 profissionais dedicados ao trabalho do estudo dos nossos territórios e das nossas cadeias produtivas para levar os melhores dados, as melhores informações e a melhor ciência para alavancar o desenvolvimento das nossas cadeias produtivas. E essa nossa equipe ela é multidisciplinar. Nós temos alguns agrônomos, alguns geólogos, geógrafos, então profissionais de diversos segmentos, muita gente da tecnologia da informação, da TI, que trabalha com processamento de dados, sejam de satélites, sejam de dados baseados em SIG, em sistemas de informação georreferenciada. Então, com essa tarefa de trabalhar com uma equipe multidisciplinar, nós conseguimos abarcar a maior parte dos problemas e das frentes tecnológicas que nós podemos atingir, de entregar para a sociedade um produto assertivo que vai resolver os problemas da sociedade. Então, se eu fosse resumir assim em uma frase, o que nós fazemos na Embrapa Territorial é ouvir os problemas da sociedade e entregar produtos que sanem, que supram esses problemas que são apresentados para a gente conseguir alavancar o nosso agro brasileiro. Entendi. E quando a gente fala, né, desse verde, desse potencial que o Brasil tem, a gente lembra de uma palavrinha, né, que vem sendo cada vez mais disseminada, que é a questão da bioeconomia. Como que você vê que o Brasil está hoje em relação à bioeconomia? O quanto que a gente ainda pode evoluir? Muito bom.
Bioeconomia bio é vida, né? Economia é tudo aquilo que tem valor. Então é a economia da vida, a bioeconomia se trata disso. Então nós podemos classificar qualquer segmento do agro como bioeconomia, mas ele tem uma pegada mais sustentável. Essa palavra ela tem um conceito mais purista que é mais relacionado à sustentabilidade, onde nós podemos interpretar isso como um olhar diferenciado para produtos da nossa biodiversidade brasileira. Então você olhar os nossos recursos naturais, as nossas plantas, as nossas florestas, a nossa fruticultura nativa e integrar isso com a sociedade local. Então é como levar para os diferentes territórios brasileiros, que tem uma diversidade, uma pluralidade, seja de matas, seja de animais, seja de espécies e também de culturas, e extrair o que existe de melhor nela para entregar para toda a sociedade. Então é você tirar alguma coisa que existe na Amazônia, com uma tradição, com respeito àquelas tradições culturais e levar esse produto para diversas regiões do país com um valor agregado mais alto que permita garantir a sustentabilidade dessa produção lá dentro da Amazônia, ou da Caatinga, ou do Cerrado, mas torná-la disponível para toda a sociedade brasileira com um valor agregado. E existem outras vertentes da bioeconomia que têm se agregado cada vez mais ao grande agro também, que é você utilizar bactérias, inimigos naturais que estão presentes na natureza para combater pragas de grandes culturas, ou também para transformar isso em aumento de sustentabilidade na produção agropecuária. Eu destaco o papel de algumas bactérias do solo que hoje nós estamos conseguindo selecionar, melhorar elas e lançar no mercado elas como solubilizadora de nutrientes para grandes culturas. Então você alia uma bactéria natural que existe na natureza, que está lá presente, nós selecionamos ela para fazer um papel extremamente importante para grandes cultivos que estamos tendo no Brasil. Então é unir o melhor da natureza com o melhor da tecnologia para gerar produtos cada vez mais saudáveis e mais competitivos, seja para o nosso mercado interno, seja para as exportações. E esse é um trabalho que a Embrapa vem fazendo com muita competência, né? E com a ajuda também de uma legislação mais moderna. Isso consegue caminhar cada vez melhor aqui no Brasil, né? Para que a gente tenha uma produção melhor, né, que o produtor se sinta mais seguro e a gente consiga agilizar também, né, a aprovação desses produtos. Agora você falou da questão da bioeconomia, lá no meio da Mata Atlântica, pensando, né, eu te perguntei sobre o potencial que o Brasil tem, o quanto que a gente ainda pode explorar mais isso, porque de certa forma, Gustavo, isso também contribui para a diminuição do desmatamento, considerando que você está dando renda para as famílias que vivem lá e conseguem, né, explorar esses produtos que são nativos aqui do Brasil e tão ricos, né? Exatamente, Sara. Nós temos que criar alternativas para que a nossa floresta, para que a nossa bioeconomia florestal, ela seja tão ou mais valiosa do que você desmatar para produzir qualquer outro tipo de commodity agropecuária. Então, a floresta em pé precisa agregar valor e a bioeconomia tem um papel fundamental nisso. Você conseguir descobrir cada vez mais extratos, cada vez mais micro-organismos, cada vez mais papéis responsáveis dentro da natureza que apoiem, seja a medicina, seja a indústria, seja fármacos, seja o agro como um todo, mas toda vez que você consegue dar valor e agregar isso e transferir esse valor para as comunidades tradicionais, você está contribuindo para uma sustentabilidade e manutenção daquela vegetação nativa e daquela comunidade nativa também. Que é a sustentabilidade em diferentes pilares, né? Exatamente. E isso integra o país, porque pode ser que não faça muito sentido para a indústria da Amazônia determinado produto que está lá. Ou uma nova planta que é descobrida lá na Pampa não faz sentido lá para o pessoal do Rio Grande do Sul, mas ela pode ser um componente interessante para uma mistura, um blend de uma indústria que está no centro-oeste goiano, por exemplo. Então, tudo isso se integra, você consegue fazer com que a vegetação nativa, os povos tradicionais, agreguem valor a produtos que estão a milhares de quilômetros dele, mas que vão se beneficiar daquela natureza, daquele novo composto, para uma agregação de valor, para a geração de novos produtos para a sociedade. Muito bom. Gustavo, agora a gente traz um dos nossos quadros aqui do Planeta Campo Entrevista, que a gente chama carinhosamente de nuvem de tags. Vai aparecer aqui no telão uma relação de vários termos aí relacionados à sustentabilidade, inclusive a própria sustentabilidade está aqui. E eu gostaria que você escolhesse um desses termos pela sua importância e me dissesse aí o que é que você pensa a respeito disso. Tá, eu escolho o ASG ou ESG. Importantíssimo. O ASG, isso. É um tema que está em voga agora, né? Você vê cursos, você vê vagas de emprego, você vê pós-graduações focadas
nesse tema do ASG, que é a união do ambiental, do social e da governança. Se alguém tiver um pouquinho mais de idade, assim, vai lembrar também do tripé da sustentabilidade, né? Exatamente o que a gente falava. Né? Exatamente, é uma sustentabilidade ambiental, uma sustentabilidade social e uma sustentabilidade produtiva, econômica produtiva. Então, é o tripé da sustentabilidade com uma nova roupagem mais internacional e tem sido adotado por praticamente todas as grandes empresas do mercado. Então, é uma preocupação com o ambiente, que é com o meio ambiente, com a natureza, com a manutenção da preservação dos recursos naturais, com o ser humano, com a sociedade, mas também com regras de compliance que entreguem também uma sustentabilidade de governança política administrativa. Tá? O que eu chamo de atenção para essa nova vertente que tem cada vez mais sido exigida pelos grandes mercados, das indústrias, que tenham atenção com o pequeno produtor. Tá? Então, quando você pensa numa rede de supermercados exigindo ESG ou com um grande frigorífico exigindo isso, você tem que levar em consideração que não é do dia para a noite que o pequeno produtor, o médio produtor, principalmente aquele menos tecnificado, que não conta com um escritório de advocacia ao seu dispor, ele precisa de uma curva de aprendizado para que ele se adeque a essas novas exigências. Porque se isso for imposto da noite para o dia para produtores menores e menos tecnificados, com menor poder de decisão perante a esses entes, muito provavelmente ele vai perder competitividade e no médio prazo ele vai sair da atividade e acabar sendo comprado por grandes corporações. Então é tudo que nós não desejamos, é que produtores sejam deixados de lado nessas cadeias produtivas por uma exigência muito restritiva imposta pelo mercado. Então, se eu fosse fazer um apelo para essas grandes redes, para essas grandes corporações, é que tenham paciência, coloquem de forma escalonada essas regras para que o produtor rural brasileiro, principalmente o menos tecnificado, ele tenha tempo, uma maturidade para ir se adequando a essas novas exigências do mercado interno e do mercado global. Ou seja, olhar cada realidade da maneira como ela é, né? Exatamente. Gustavo, agora eu te peço licença para a gente fazer um rápido intervalo aqui no Planeta Campo Entrevista e daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo com o chefe-geral da Embrapa Territorial. Não saia daí. Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, hoje conversando com Gustavo Spadotti, chefe-geral da Embrapa Territorial. Gustavo, vamos falar um pouquinho da sua trajetória então, né? Você já atuou em sistema de inteligência e gestão territorial da Caatinga e dos Cerrados, macrologística agropecuária e também no cadastro ambiental rural, o CAR. Eu ia perguntar qual desses temas aí você considera como mais desafiador no Brasil. Eu queria aproveitar o gancho do CAR que você falou lá no início. O CAR está superado no país ou ainda não? Bom, desses três temas, assim, eu tenho um carinho mais especial pelo tema de logística, porque foi um dos temas que eu criei enquanto era ainda analista, depois quando fui supervisor do grupo de gestão territorial lá da Embrapa Territorial. Mas o cadastro ambiental rural, ele é permanente. Ele é um cadastro que, ao longo do tempo, ele vai sempre se adequando, vão ser desmembrados, vão ter compras de propriedades, então ele é um cadastro dinâmico. Ele foi prorrogado por mais algum tempo para você se aderir ao PRA, né, o Programa de Regularização Ambiental, mas é um papel dos estados agora analisar o cadastro ambiental rural e dizer o que está ok e o que precisa entrar dentro dos programas de regularização. O estado de São Paulo, por exemplo, é um estado que está bem adiantado, já fez análise de todo esse CAR. Mato Grosso também tem caminhado a passos rápidos para conseguir analisar boa parte do nosso CAR. Então, é um papel dos estados e que eles podem contar com a Embrapa Territorial no apoio para essas análises que apoiem você, principalmente, fazer as novas adequações que vão ser exigidas para se adequar à legislação vigente. Mas, de todos esses, o que eu mais destaco seria o seguinte, é que esses sistemas eles servem para superar lacunas, para resolver problemas da sociedade e, principalmente, para a gente diminuir as imperfeições de mercado, que fazem com que os pequenos e os médios, principalmente, eles tenham maior dificuldade de acesso à tecnologia e maior dificuldade em se aderir ao grande agronegócio que movimenta o PIB brasileiro. Então, o que nós gostaríamos de fazer sempre com esses sistemas de inteligência, sejam por biomas, como é o caso da Caatinga e do Cerrado que já foram entregues, seja o sistema de logística, sejam aplicativos que são lançados para os produtores rurais, levar tecnologia para quem ainda não tem ela à disposição, para que ele consiga reduzir o yield gap, que é a diferença de produtividade que existe entre os mais tecnificados e os menos tecnificados.
Nós temos uma nova revolução verde no Brasil, levando tecnologia para os produtores que ainda não têm acesso a ela. Você conseguiria incluir eles dentro de processos produtivos que aumentariam e alavancariam e dariam uma base cada vez mais robusta e sustentável para a nossa produção agropecuária. E são trabalhos aí também totalmente conectados, né? E agora, recentemente, inclusive, você foi nomeado membro do Conselho Científico Agrosustentável, uma organização criada lá em 2011, que tem o objetivo aí de discutir temas relacionados à sustentabilidade do agro e também, segundo ela própria, se posicionar sobre o assunto. Onde você fala aí que vai ter como missão, né, se dedicar a combater a desinformação relacionada à produção agropecuária. De que forma você pretende fazer isso? Eu, quando fui convidado para ser conselheiro do CCAS, eu fiquei muito feliz, principalmente quando eu olhei o corpo diretivo deles, os conselheiros que estão lá, são grandes mestres assim que eu acumulei ao longo da minha carreira, mesmo pessoas que eu tenho como exemplo, e fazer parte para mim é um motivo de grande orgulho. E eu vou ter a oportunidade de traduzir uma ciência que às vezes é um pouco árida, aqueles artigos científicos publicados, para uma linguagem direcionada, seja para o público urbano ou seja para o público rural, mas para a sociedade como um todo, e não apenas para os meus pares da ciência. E isso tem um peso muito grande porque faz parte do contexto de entrega da Embrapa. A Embrapa tem que impactar a sociedade e entregar de forma limpa, sem ruídos, a informação mais fiel possível sobre a realidade do nosso mundo rural brasileiro. Então, o meu papel dentro do CCAS vai ser levar esses dados do nosso território para desmistificar alguns conceitos que às vezes estão impregnados no imaginário, seja da nossa sociedade, da nossa mídia menos especializada, mas levar conceitos concretos, reais, com base em dados e em mapas, que vão traduzir a realidade do mundo rural brasileiro sem ruídos e sem desinformação. Ou seja, combater a desinformação com conteúdo de qualidade. Conteúdo de qualidade, isso mesmo. Maravilha. Gustavo, agora para a gente encerrar, olhando para frente, né? A gente gosta de terminar esse programa sempre olhando para frente. A gente traz um quadro que chama O Planeta em 2033. Era o Planeta em 2032, mas agora a gente já virou a chave e aí virou o ano. E eu queria saber o que é que você espera do nosso país, né, em termos de agricultura e meio ambiente para os próximos 10 anos, em termos de sociedade também. E falando desse momento de partida que a gente está, né, de um novo governo, o que é que você espera daqui para frente? Bom, eu espero, num contexto global, um mundo cada vez mais dinâmico. Uma população crescente, cada vez diversificando sua fonte de alimentos, cada vez mais optando por proteínas, ou seja, demandando mais grãos para a produção de rebanhos. Então eu vejo um contexto muito favorável para a agropecuária brasileira. Eu vejo o Brasil caminhando com 3 frentes para o aumento da produção agropecuária. Em menor proporção, o aumento de novas áreas. O Brasil ainda tem novas áreas para desbravar, seja sobre pastagens com um certo grau de degradação ou grau de subutilização, mas também áreas ainda que o Brasil ainda tem potencial de expandir no contexto territorial, de novas aberturas de áreas, mas principalmente eu vejo o Brasil dando um show em aumento de produtividade das culturas, como eu disse anteriormente, levando tecnologia principalmente para os menos tecnificados, e, por fim, o aumento da intensificação no uso da terra, por meio de sistemas integrados. O Brasil já dá um show, um exemplo no mundo no sistema safra-safrinha e vai revolucionar a produção agropecuária com a expansão cada vez mais acelerada dos sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta. Além disso, temos o trigo, uma planta que até um dia atrás era como a soja, que só dava em clima frio, e hoje nós estamos domesticando o trigo para produção no Cerrado e na Caatinga. Então o Brasil vai se tornar um player importante, conquistar a sua autossuficiência na produção de trigo e em breve, no menos de 10 anos, vamos ver o Brasil exportando um excedente de trigo muito bom não só para ter o nosso pão mais barato, o nosso alimento, a nossa cesta básica aqui mais barato, mas garantindo a paz no mundo por meio do fornecimento de alimentos em quantidade e em qualidade. E quem duvida do Brasil é louco, né? Porque a gente já fez isso outras vezes, como você citou, e agora com o trigo aí. E também mais uma vez com esse trabalho da Embrapa. Gustavo, obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Foi um prazer, Sara, estar aqui com você no Planeta Campo. Foi um programa fantástico, eu acompanho ele sempre. Que honra. É um prazer estar aqui no Canal Rural. Estamos sempre à disposição, não eu só com a Embrapa Territorial, mas toda a Embrapa está sempre à disposição de vocês. Maravilha. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E assim a gente encerra o Planeta Campo Entrevista, que hoje conversou com Gustavo Spadotti, chefe-geral da Embrapa Territorial, esse programa semanal aí de entrevistas. E você sabe que de segunda a sexta-feira eu também te espero ao vivo aqui na tela do Canal Rural no Planeta Campo. Até mais.
Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.